Outra coisa, você falou um negócio de júri. Sim, senhor. O júri, ele não são pessoas técnicas. Não, são não, pessoas ali a aleatórias. ideia, inclusive, é que não seja, né? Mas o ser humano, ele tem essa vontade de tentar analisar os outros, né? Igual você falou, pô, a Tem. pessoa olha, ele tá respirando assim, assado, ele olhou pra um lado. Por que, cara, isso daí? Por que a gente tem essa vontade, tanto de tentar analisar, tentar adivinhar o que a pessoa sente, o que a pessoa passa, cara? Cara, se você olha o nosso processo evolutivo, é inerente a gente saber jogar com as intenções alheias, né? O ser humano, ele passou pelo processo evolutivo a conviver e sobreviver mais tempo, até para a gente se tornar o que a gente é hoje, quando ele começou a viver em sociedade, né? Quando nós éramos nômades, pequenos grupos saíam para caçar, geralmente saía um lobo solitário para caçar sozinho, morria muito rápido, muito fácil. Quando a gente começou a viver em sociedade, foi ali que a gente começou a se estruturar, começou a dividir tarefas. Você caça porque você é bom em caçar, você vai preparar comida porque você é bom em preparar comida, você vai fazer nossa guarda, nossa segurança, você vai fazer casa, eu vou lavar roupa e tal. Quando começou a ter essa divisão, foi aí que a sociedade começou a se juntar, prosperar, a gente começou a construir abrigo para fugir do frio, começou a ter forma de preservar a comida, preparar a comida sem se intoxicar. E no meio disso tudo a gente tem uma falha gigante, que é justamente o ser humano, que é o membro, né, o pilarzinho daquela sociedade. Porque o que garante que enquanto Zé tá fazendo minha comida, ele não envenena ela? É verdade. O que garante que enquanto Pedro tá saindo para caçar, ele não tá botando um coelho no bolso dele e voltando com apenas um para mim, para nossa aldeia? Então, no nosso processo como sociedade, quando a gente foi se juntando, ao longo do processo do nosso desenvolvimento, foi necessário saber as intenções alheias. Tanto que se você comparar outros animais, e aí pegando a teoria da evolução, pensando que a gente tem pareado em comum, um ancestral em comum, a mentira, né, a dissimulação, ela é um comportamento que outros animais também cometem, né? Você tem, por exemplo, o polvo australiano, só podia ser na Austrália, né? O laboratório de Deus, nasce cada bagulho esquisito lá. Mas você tem um polvo australiano que ele assume até 11 formas diferentes, dependendo da demanda. Se ele está sendo caçado por um predador, ele está fugindo, ele assume a forma de um coral, que o predador sabe que se passar ali vai se queimar. Se ele está caçando uma presa, ele assume a forma de uma pedra, porque quando a presa pousa na pedra, ele pega a presa. Então, qual que é a lição que a gente tem disso tudo? Os próprios animais dissimulam e os outros animais entre si tentam ler o comportamento um do outro. Tanto que a Amy Cuddy fala isso no livro O Poder da Presença. Quando vai ter um embate entre machos alfa, mamíferos, né, gorila, canguru, ou até mesmo leões, a primeira coisa que eles fazem é uma projeção do que seria o queixo, né? O animal não tem queixo, né? Mas enfim, do que seria o queixo e do peito, para tentar medir qual que é a intenção do outro. Se ele abaixar menos que eu, essa lógica animal, quer dizer que eu tô superior, vou para cima dele. Mas isso é consciente do animal. Aí que tá, a gente vai entrar numa discussão de processo de consciência animais, porque o animal ele tem até o segundo nível cerebral, que seria o sistema límbico, né? A gente tem o cérebro trino, os animais, no geral, os mamíferos, não têm o neocórtex para racionalizar. Mas eles têm sim uma espécie de consciência de fazer isso, de ir nesse sentido. Então, se até outros animais tentam ler a intenção dos outros, a gente, como ser humano, vai ter essa atitude inata. Então, por instinto, a gente se torna egoísta e ganancioso. Olha, ele tá batendo aí no Dawkins, né? No gene egoísta. Né? O gene egoísta fala isso. Acho que é mais fácil você responder essa pergunta Não, aí, cara. na verdade, muita gente pergunta, né? Se existe, por exemplo, se a natureza humana é boa ou se ela é ruim. Mas, na verdade, tanto o altruísmo, a bondade, quanto o egoísmo, a maldade, em algum momento, para a espécie humana, foram muito importantes, entendeu? Então, mas, por exemplo, se a gente fosse apenas egoísta, o ser humano também não tinha desenvolvido. Inclusive, a gente tem algumas pesquisas que mostram que, em geral, os neandertais eram mais inteligentes que os homo sapiens. Apesar dos homo sapiens terem persistido. Os homo sapiens, que nós somos homo sapiens sapiens, né, que seria aí o final dos homo sapiens. E um dos motivos é que o homo sapiens tinha mais tendência de se agregar e estabelecer comunidades em que eles confiavam um no outro do que realmente os neandertais. Então, ser bom é importante. Só que, ele comentou do gene egoísta, a gente quer deixar descendentes. E, primeiro, os nossos. Então, é interessante essa questão de como que divide grupo, por exemplo. Por exemplo, eu, logicamente, sou o galo doido, líder do Campeonato Brasileiro, mais de 10 pontos na frente. A imprensa do Eixo pode falar o que quiser,
Mas esse ano, o Campeonato Brasileiro é nosso. E se tiver passado, não tiver sido, vocês podem comentar no vídeo aí, vai não. Vai ser campeão, vai ser. Primeiro vai bi, ser primeiro campeão. bi. Vai ser a primeira vez, pelo amor de Deus. Cara, Atlético, enfim. Mas o ponto é o seguinte, olha que interessante. Quando estou aqui falando do Galo, é claro que quem é do Flamengo, Corinthians, pode ficar receoso. Mas, por exemplo, vão ter contextos. Por exemplo, imagina que você está no exterior, não vê ninguém do Brasil há muito tempo. Você torce para que time? Portuguesa. Bem, torce para Portuguesa. Patriota mesmo, hein? Perfeito. Gosta da Portuguesa e tudo mais, ótimo. Não, beleza. Aí ele tá no Japão. E ele vê alguém com a camisa do Corinthians ou camisa do Palmeiras, vê a camisa de um rival que ele não gostaria, tipo, talvez devido ao time, teria alguma rixa. Mas naquele contexto, aquele se torna o mais próximo do seu grupo. Sim. É por isso que brasileiro no exterior, cara, vira imã Se junta, de querer né? se juntar, porque você vai percebendo que a gente vai observando os grupos pelos quais a gente pertence. Verdade. Então essa questão do egoísmo tem muito a ver também com o grupo que você está percebendo naquele momento. Porque dentro da sua casa, você vai ser mais egoísta com quem é fora da sua casa do que com quem é dentro. Mas pensando, por exemplo, sei lá, as pessoas aqui do podcast, você provavelmente vai gostar e vai ser mais egoísta, né? Em relação ao pessoal do podcast do que o pessoal da sua casa. Mas em relação ao pessoal dos seus amigos do podcast, você vai ser muito mais unido a eles do que a grupos que são bolhas maiores, entendeu? Sim. Então, essa questão de grupos, inclusive, o ser humano gosta tanto de fazer grupo, que já fizeram umas pesquisas muito interessantes, vou ouvir o seguinte. Pegavam alunos aleatórios e dividiam no meio, aleatoriamente. Pegava a moeda, jogava pra cima pra dividir o grupo. Só de criar uma pequena competição naquele momento, os grupos assumiam alguma identidade. E aí teve uma vez que eles fizeram uma pesquisa com escoteiros. Escoteiros de 11, 12 anos, e dividiram aleatoriamente. E pediram para cada escoteiro criar um símbolo para o grupo. Cara, os meninos... E começaram a fazer competição entre eles. Os meninos começaram a ficar inimigos num nível... e de pertença de grupo, que a gente lembra do colégio isso. No colégio já acontecia isso. Que eles fizeram algumas pequenas competições entre eles, criaram um símbolo. Que, aliás, o símbolo fala muito, né, sobre nazismo, sobre comunismo, a importância do símbolo como uma forma de fortalecer um grupo. E aí o interessante é o seguinte, que criaram um símbolo, as crianças ficaram mega inimigas. E aí eles queriam fazer as crianças ficarem amigas de novo. Aí começaram, bom, o cientista já conseguiu fazer as crianças ficarem inimigas. Vamos fazer agora elas virarem amigas. Aí chamaram um líder de cada grupo para poder conversar com eles. Olha, a gente agora tem que ficar junto e tudo mais, tem que ser amigo, vão ser as atividades juntas. E convenceram os líderes de cada grupo. Os líderes voltaram, foram expulsos dos grupos. O grupo não aceitou e ainda expulsou do grupo. Caraca. Aí tiveram outra ideia, não, vamos colocar para eles comerem juntos. Um grupo que foi formado aleatoriamente. Teve guerra de comida. E eles não conseguiam mais interagir. Cara, juntos. entraram em ódio puro. E aí pegaram... E era tudo amigo antes. e é A tudo- galerinha e- da sala, assim, normal. Aí o detalhe é o seguinte, aí falaram, era um grupo cristão evangélico protestante. Cara, Aí chamaram, falei, vamos chamar o líder, Ah. sei lá, o líder religioso pode lá, para crer. poder conversar com as crianças, para poder ver se elas voltam. Nem o líder religioso estava conseguindo. Aí o cientista teve uma ideia. Só Deus. Já não tem Aí o mais o que cientista fazer. teve uma ideia, que foi o seguinte. Era no acampamento. Vocês vão perceber que isso tem a ver com o Covid, inclusive. Era no acampamento. E ele pegou e bloqueou o rio. Os cientistas bloquearam o fornecimento de água. E aí falaram assim, olha, é o seguinte. A gente não vai ter água. Aí vai morrer de sede. Vai ficar sem comer. Nesse momento, a gente tem que se unir para resolver o problema da água. sobreviver, né? Foi a única coisa que conseguiu realmente pegar os grupos e tornar os amigos de novo. A trabalhar em conjunto. A né? trabalho em conjunto. E isso é interessante que, em alguma medida, é o que o Covid fez. É a gente ter um mal maior que faz a gente ter solidariedade com os Estados Unidos, solidariedade com a Inglaterra, solidariedade, enfim, com os nossos colegas da humanidade. A gente se vê agora falando de grupos, né? O Covid nos faz perceber a gente
como um grupo em torno da humanidade. Todo mundo tá envolvido, né? E é interessante. Agora, essa questão de grupo, né? Do egoísmo, do altruísmo, tudo isso para poder comentar sobre isso.